Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre dicas de cultivo hoje. Então, Naldo aqui do canal Clima Cactus. O vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas que vocês deixaram para mim, alguns assuntos que eu queria falar também, tá? Sobre rega, sobre ferrugem, cochonilha, exposição solar, como que eu cuido das minhas plantas. Então vou trazer algumas coisas para vocês aqui nesse vídeo. Eu espero que eu tire algumas dúvidas de vocês e ajude de alguma forma no que vocês têm dúvida, tá? Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e comenta bastante. Para começar o vídeo, eu quero falar sobre um assunto que vocês perguntaram bastante, tá? Que é sobre rega e como que eu faço, se minhas plantas elas ficam no sol pleno, elas ficam expostas ao tempo, como que é feito aqui em casa. Bom, aqui, gente, na minha casa, as regas eu faço sempre no final de semana ou quando chove, porque as minhas plantas elas ficam expostas ao sol e chuva. No caso aqui, ó, a minha cobertura ela tem esse sombrite que é a primeira vez que eu uso no meu cultivo, porque eu nunca usei. Agora estou começando a usar porque o sol ultimamente está muito quente. Mas as regas eu faço sempre no final de semana ou quando chove, elas pegam toda a água da chuva. No caso, ó, o tempo tá bem nublado, choveu ontem e eles estão bem molhados. Vou ter que mostrar para vocês, ó. Tá todo mundo bem encharcado, ó. Bem molhado, bem encharcado. A água da chuva é excelente para o crescimento da planta. Às vezes você regando com água da torneira, nem sempre a planta se desenvolve tão bem quanto a água da chuva. Então os meus aqui em casa, eles pegam a água da chuva, tá? Claro que se for chover por 2 dias seguidos, eu tenho ali, ó, aquela lona e eu puxo a lona e cubro a cobertura, eles não pegam chuva mais, tá? Mas as regas eu faço sempre no final de semana, uma vez por semana. Isso é para todas as plantas da coleção, tá? Mas a rega, gente, é muito importante também você entender como que é o clima da sua cidade. Por quê? Eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aqui é extremamente quente, muito quente mesmo, tá? Mas eu mantenho o meu cultivo de uma forma que minhas plantas necessitam de uma rega a cada semana, tá? Então, eu sei que eu posso passar uma semana sem fazer rega que elas não vão morrer ou desidratar demais ou vão sentir demais, tá? Claro que tem algumas outras plantas que são de meia sombra ou alguma outras plantas que precisam de um pouco mais de rega, eu rego com um pouco mais de frequência. Mas como a maioria da coleção é cactos, todos são regados a cada semana, então uma vez por semana. Então é importante vocês entenderem como que é o clima da sua cidade para poder entender qual é a frequência de rega que vocês vão fazer na cidade de vocês. Porque não adianta falar para vocês, ó, é para regar uma vez na semana, não tô falando isso, tá? Por quê? Por exemplo, o clima do meu estado é diferente do clima do Rio Grande do Sul, que é diferente do clima lá do Nordeste, assim por diante. Então, algumas regiões, é óbvio que se você ficar muito tempo sem regar, a planta vai desidratar, vai sentir demais e isso não é legal. Então, a rega é uma coisa particular para cada clima, para cada cidade. Você tem que entender qual que é o clima da sua cidade, de como você vai manter isso na sua coleção para suas plantas não desidratarem demais, tá? E as regas quando eu faço, no caso aqui eu não vou regar agora nessa semana, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje que é sábado, então eu iria fazer a rega hoje, que hoje eu tô de folga. Já expliquei que eu rego sempre na minha folga, se for no sábado ou no domingo, eu rego no sábado ou no domingo. Então, como choveu ontem de sexta para sábado, que é hoje, a próxima rega é na semana que vem, caso não chova durante a semana. Se chover, aí fica para outra semana, tá? Quando eu faço as regas, eu chego aqui no vaso, né, aqui, e eu faço a rega direto no substrato, tá? Eu molho às vezes a planta por cima. Algumas eu não gosto de molhar, porque pode dar problema. Por exemplo, essa daqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Essa aqui, ó, essa Succo Reboot, ó, que é uma planta maravilhosa, eu evito molhar por cima, tá?
Porque os brotos, eles nascem muito uns grudados nos outros, tá? Como agora choveu e pegou água da chuva, não tem problema, porque o tempo ele tá úmido, então não tá seco. Se eu faço a rega aqui por cima e eu sei que no outro dia vai vir um sol extremamente quente, que vai ficar aquele clima muito abafado e muito quente, isso é muito propício para dar fungo, principalmente o ferrugem. Então eu evito de fazer rega por cima e eu rego só no substrato, que eu sei que não vai dar problema, tá? Como por exemplo, esse daqui também, ó. O Astrophytomastéria super cabuto. Como ele tem esse negócio branquinho, que eu não sei o nome científico de como chama isso aqui, porque tem um nome, mas essa parte branquinha aqui da planta, ó, eu evito regar por cima com a água da torneira, porque tem cloro, porque pode manchar a planta, tá? Então eu evito regar por cima por conta do cloro da água que acaba manchando. A mesma coisa aqui, ó, no meu Myriostigma onzuca, eu também não faço rega por cima dele, tá? Por conta do cloro que pode manchar essa parte branca da planta, tá? Então, como a água da chuva é natural, é saudável e é excelente para as plantas, tem muito nitrogênio, claramente não vai manchar, tá? Tanto que choveu ontem, as plantas estão lindas, elas amam a água da chuva, não tem problema, tá? Mas em plantas assim, que tem essa parte branca, eu evito molhar por cima. Então, sobre essa parte da rega, o que eu tenho que mostrar para vocês de uma forma mais clara? Para quem está começando, você tem que entender que as suas plantas, elas precisam de no mínimo 4 horas diárias de sol, tá? Se você não tem essa condição de manter a planta numa exposição solar por no mínimo 4 horas, suas plantas não vão se desenvolver, não vão dar flores, não vão dar brotos, pode ser propício a pegar pragas. Então é importante você entender que a planta ela precisa de uma quantidade mínima de 4 horas de sol para ela poder se desenvolver, crescer, dar flores, tá? Quanto mais sol, melhor, tá bom? As minhas aqui, como eu expliquei, pegam o sol do dia inteirinho, tá? Aí, como eu expliquei também, a minha cobertura, ó, ela fica aqui com uma lona. E agora elas pegam o sol filtrado, tá? Porque o sol ultimamente tá muito quente. E pela primeira vez, como eu comentei no início, eu tô tendo problema com queimadura nas plantas, tá? Então agora elas ficam na cobertura e debaixo do sombrite, tá? O que é legal também que vocês quiserem fazer na coleção de vocês, porque o sol ultimamente, né, tá muito quente, as plantas andam queimando. Então, sobre esse assunto de rega, acho que isso é um pouco importante para vocês entenderem. Como eu falei, é claro que cada região você tem que entender o que é melhor para suas plantas e de como é o clima na sua cidade, para você poder fazer as regas de vocês, tá? Para quem tá começando também a coleção, tá, gente? Algumas plantas são excelentes para você iniciar a sua coleção, como por exemplo, o Gimnocalício. São plantas muito bonitas, muito floríferas, eles dão muitas flores, tá? E são plantas que têm um desenvolvimento rápido e simples. Só precisa de um substrato drenável e bastante sol. O resto você não vai ter problema. Os meus, esses aqui mesmo, eles ficam expostos ao sol pleno o dia inteiro, tá? Eles não estavam debaixo da cobertura quando chove, agora que eu coloquei. E eles são excelentes para quem está começando, porque além das plantas darem muitas flores, o cultivo deles é muito tranquilo, tá? Igual eu posso mostrar aqui para vocês também, por exemplo, como a Mammillaria plorifera e Rebutia. São plantas com um cultivo um pouco mais complicado. Então, para quem está começando a coleção, não indicaria começar com uma planta já que tem um cultivo mais difícil. Comece por plantas mais simples, porque você vai ter a certeza que você não vai acabar perdendo aquela planta que você adquiriu. No caso dos Gymnocalycium variegata, a mesma coisa. O cultivo deles, para mim, é tranquilo. Tem pessoas que já têm um pouco mais de dificuldade, tá? Porque são plantas variegata. Eu vou falar também mais pra frente sobre plantas variegata aqui nesse mesmo vídeo, tá? Tem outras plantas também que tem um cultivo bem tranquilo, como os Astrophyton astérias, ó.
Eles são bastante floríferos, dão muitas flores mesmo. São plantas lindíssimas e o cultivo deles é muito tranquilo. Para quem não gosta de espinhos, é uma excelente opção. Os cactos são maravilhosos, são lindos e eles dão muitas flores, gente. Eu tenho alguns astrofitons aqui na coleção, tá? Esses menores aqui ainda estão se desenvolvendo, mas esses aqui já estão no processo de florescer. Esses dois nunca floresceram, mas esses daqui da ponta e os de trás, todos. Então, para quem gosta de plantas que não tem espinho, que se desenvolvem rápido, dão muitas flores, os Astrofita Macéria são uma excelente opção, tá? Então, para quem está começando a sua coleção, não investe em uma planta muito cara, porque a probabilidade de você perder essa planta é muito grande, tá? É mais fácil você focar numa planta que seja um pouco mais em conta, tá? Falo isso de financeiramente mesmo, tá? Para você não ter o problema de acabar perdendo ela, e conforme o seu cultivo for aumentando, você pegando um pouco mais de experiência. Gente, experiência que eu falo é uma coisa muito pessoal, tá? Eu não tenho nenhuma formação acadêmica em nada de botânica, em nada. Só que eu leio muito e eu estudo bastante sobre planta. Vejo muito vídeo de quem dá aula e explica para poder entender o que a planta precisa, qual que é o ambiente, qual que é o substrato que é melhor, ou como aquela planta se desenvolve, entendeu? Então tudo isso leve em conta. Quando eu comecei a minha coleção, para vocês terem uma noção, eu cultivava as minhas plantas na minha sala. Aí o que eu fazia? Uma vez na semana eu pegava, eu tinha acho que uns 10 cactozinhos muito pequenos. A cada uma semana mais ou menos, eu pegava minhas plantas e colocava no sol, como se isso fosse suficiente. E para mim tava bom. Assim, as plantas se desenvolviam? Não. Elas estiolavam e eu achava que elas estavam crescendo, tá? Então, isso foi aprendizado. Com o tempo eu fui entendendo que as plantas precisam de sol. Plantas não vão sobreviver dentro de casa, elas não vão crescer dentro de casa, elas não vão para frente dentro de casa, nem dentro do seu banheiro. Então é o tipo de coisa que você vai aprendendo conforme você vai cultivando. Isso é muito pessoal de cada pessoa, para cada localidade, para cada substrato. Enfim, isso muda bastante de ambiente e de lugar para lugar. Os Astrofita Myriostigma mesmo. Quando eu comecei o meu cultivo, me falaram que essas plantas eram muito difíceis de cuidar, o crescimento era muito lento, não era para eu poder comprar. Eu tenho esse cacto aqui, por exemplo, já há uns 4 anos, tá? Ele cresceu bastante porque quando eu comprei, ele era menor que isso aqui, ó. Era muito pequenininho. Então é óbvio que ele cresceu bastante, já me deu várias flores e nunca tive problema. Então são plantas excelentes para quem está começando a coleção, porque são plantas de um cultivo muito tranquilo. É óbvio que você não pode plantar esse tipo de planta em um substrato que não tenha drenagem, porque daí você vai perder a sua planta de qualquer forma, tá? Quando eu falo que as plantas, mostrando essas aqui, por exemplo, né, que tem um cultivo tranquilo, é porque o substrato que eu uso é adequado para elas, por isso que eu não tenho problema. Vou mostrar para vocês também o meu substrato daqui a pouquinho, tá? Ó, outras plantas também que são bem tranquilas e tem um crescimento muito legal, que é os Notocactus. Esse arranjo aqui eu vou desfazer daqui uns dias, porque ele tá sufocado. Mas são plantas muito legal também de você na coleção, são muito bonitas. Não é muito florífero, tá? Porque eu tenho já bastante tempo, eles nunca floresceram, mas são muito, muito bonitas mesmo. Então, sobre esse início de cultivo, para vocês que estão começando, é importante vocês entenderem também uma planta que é mais simples de cultivar e uma planta que é um pouco mais complicada. Os equinópolis são plantas bem tranquilas de você cultivar e elas dão bastante flores, crescem muito rápido. Algumas outras já são mais sensíveis. Os equinópolis são também bem tranquilos de cuidar, como eu comentei agora. As mamilárias são plantas mais sensíveis, então assim, para quem tá começando, seria legal investir em um outro tipo de planta. Oi, amor, você quer aparecer no vídeo? Vixe Maria, ceguei também, né, amor? Amor, ceguei também, papai. Também quer aparecer?
Então tem algumas outras plantas que são mais complicadas de você ter na coleção e cultivar. É claro, gente, tem algumas mamilárias que são bem tranquilas, outras já são muito mais complicadas, porque as mamilárias são plantas muito mais sensíveis do que alguns outros cactos, tá? Eu tô dando apenas um exemplo, porque de plantas que são um pouquinho mais complicadas e plantas que são um pouco mais tranquilas. Até me perguntaram uma vez, então, Naldo, quanto mais cara a planta, mais difícil de cultivar? De uma certa forma, sim, gente. De uma certa forma, sim. Porque normalmente a planta é cara porque a propagação dela é muito mais difícil, o crescimento dela é muito mais lento e a forma de cultivar é muito mais complicada. A planta se torna cara. Um exemplo bem claro, essa lobívia aqui, ó, lobívia jajoiana, essa planta maravilhosa, é uma planta extremamente sensível, tanto que a minha ela é enxertada, o substrato dessas plantas aqui é super drenável, porque todas aqui são plantas mais raras. Então, uma planta mais rara que você sabe que o cultivo é mais difícil, para você conseguir a planta é um pouco mais complicado, você não vai colocar ela em qualquer lugar, qualquer substrato, porque você vai perder o seu dinheiro, o seu tempo, enfim. Essa planta aqui eu ganhei da Fernanda do Cactária Menezes, ela me mandou um presente lindo, aliás, que foi um sonho realizado por ela. Mas é uma planta, gente, extremamente sensível, tá? A minha ela é enxertada. Essa planta aqui em raiz própria, para você perder, é muito fácil. Então, para que você vai investir? Uma planta cara, difícil de cultivar e vai colocar em qualquer lugar. Não adianta. Então, de uma certa forma, uma planta mais cara, ela é mais difícil de cultivar, tá? Por exemplo, essa daqui é uma eufórbia obesa. As eufórbias obesas, gente, raramente, tá? Não é que isso não acontece, elas dão brotos, tá? Eu vi pouquíssimas fotos na internet de uma planta dessa com brotos. É muito raro de acontecer, mas acontece. E a forma de propagar a espécie, você precisa de duas plantas para poder polinizar de uma com a outra. No caso, um macho com a fêmea. A minha é macho, tá? Então eu precisaria de uma outra planta, uma eufórbia fêmea, para eu polinizar de uma para outra, para conseguir a cápsula de semente, para poder colocar e germinar, para poder essa planta se desenvolver e crescer. E o crescimento dela é muito lento. Então, como a propagação dessa planta é muito complicada, é muito difícil e é lento, ela se torna cara. Tá? Consequentemente, é mais difícil de cultivar. A minha não dá trabalho aqui em casa, tá? Porque eu coloco num substrato bem drenável, bem bonitinho, junto com outras plantas que pegam a mesma quantidade de sol, a mesma rega, a adubação a mesma, o controle de praga o mesmo que eu faço a cada 3, 4 meses. Então o cultivo dela é tranquilo, mas eu não vou pegar uma planta dessa que é difícil de conseguir, não é barata, não é fácil de você aumentar, ter mais, conseguir fazer mudas, enfim, e colocar em qualquer substrato que eu sei que eu posso perder a planta, tá? Então, invistam em plantas que vocês sabem que vocês vão conseguir cultivar e não vai ter problema, ou para quem já é experiente, né, sabe o que está fazendo, conhece já o seu cultivo, conhece o seu substrato, o seu clima, e as plantas vão se desenvolver assim como as minhas se desenvolvem. É claro que eu tenho percas aqui em casa, gente, isso acontece em qualquer coleção, tá? Então eu já investi em planta cara e eu perdi. Isso é completamente normal. Infelizmente, é comum e acontece a gente acabar perdendo uma planta ou outra. Outra dúvida que vocês deixaram. Naldo, comprei uma planta pela internet, minhas plantas chegaram, o que eu devo fazer? Gente, eu vou falar pra vocês o que eu faço aqui em casa e dá certo pra mim, tá? Um exemplo é daqui das minhas reboots que vocês viram no vídeo anterior, que eu ganhei em presente do Alan. Então, vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui em casa. Ó, as plantas chegaram, dá até pra perceber aqui nessa aqui de trás, ó, que estiolou um pouquinho, isso é normal, tá? Pela quantidade de tempo que a planta fica dentro da caixa, no escuro. Então, dependendo, elas estiolam mesmo, tá? Infelizmente. Mas, como que eu faço, tá? Assim que as plantas chegam, no caso aqui, elas não estão desidratadas. Elas só estiolaram, né? Algumas.
pela quantidade de dias que ficaram no escuro. Assim que as plantas chegam em casa, a gente já faço o replante no substrato drenável e eu não faço rega, tá? Eu só vou regar depois de uns 4, 5 dias. Então eu não rego de imediato e eu deixo as plantas pegarem o solzinho da manhã por mais ou menos uns 5, 6 dias. Então elas vão ficar aqui pegando o solzinho da manhã todos os dias até esse período para elas poderem se adaptar no clima da minha cidade. Então, não adianta você, por exemplo, você pegou uma planta no supermercado, por exemplo. Chegou na sua casa, você comprou a planta no supermercado. Chegou na sua casa, você vai jogar ela no sol direto? Não, né? Se você for fazer isso, com certeza a planta vai queimar todinha. Então, você tem que manter a sua planta na sua casa até ela entender que aquele é um clima novo, é o clima que ela vai ficar, para ela poder entender a partir daquele clima que ela vai se desenvolver. Pra ela se acomodar no lugar que ela tá, que é lugar novo, tá? A mesma forma aqui, eu não sei como que a pessoa cultivava essas plantas lá. Então, provavelmente como loja, em estufa tem um outro tipo de controle. Então eu não posso pegar a planta, tirar da caixa e já jogar no sol da minha cidade, porque são climas diferentes. Então você tem que fazer essa adaptação para o clima da sua cidade até elas se adaptarem, se desenvolverem e assim você não acabar queimando as plantas de vocês. Ó, eu vou até pegar esse trio de matucanas aqui como exemplo. Essas matucanas a Fernanda me mandou lá do Cactário Menezes e eu fiz o mesmo processo que eu estou explicando para vocês aqui agora. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Eu coloquei elas no solzinho da manhã para elas poderem se adaptarem ao clima da minha cidade, tá? Só que o sol tava muito forte. E olha o que aconteceu. Queimou, gente. Isso aqui é queimadura de sol, tá? Então eu fiquei triste porque eu não tinha as matucanas. Elas chegaram e eu deixei queimar. Não é que eu deixei de propósito, né? Coloquei no sol para elas adaptarem. E mesmo com o sol quente, mesmo com o sol da manhã, elas queimaram, tá? Porque ultimamente o sol de 7 horas já tá insuportável, né? Então, a Fernanda, né, o cactário dela é um cactário, é uma estufa. Então, o controle solar é maior e é melhor do que a gente que cultiva ao sol pleno, exposto, não tem estufa, enfim. Então, a adaptação tem que ser muito boa para a planta não queimar. Acontece de queimar? Então, pode acontecer de queimar? Pode, tá? As plantas, elas estão bem agora, tá? Elas já estão agora no sol pleno normal. Essas manchas de queimaduras não vão sair mais. O que vai acontecer? Conforme a planta for crescendo, essa parte que queimou fica para baixo, tá? Porque tá feio? Tá feio. Eu vou descartar a planta? Óbvio que não. A planta, conforme ela for crescendo, a parte que queimou, ela vai ficando para baixo, vai descendo, tá? Mas não é legal você deixar a planta queimar, tá? Não é que eu deixei, mas aconteceu. Então, o controle de sol na sua cidade até a planta se adaptar é muito importante para não acontecer o que aconteceu com as minhas matucanas, tá? Então, faça esse controle e mantenha no solzinho da manhã. Se o sol estiver muito forte, você recolhe, tá? Até as plantas se adaptarem para você não ter problema de queimadura, tá bom? Agora vamos falar sobre plantas variegatas que vocês também deixaram nos comentários. Como que faz para cultivar, como que faz para manter a planta de uma forma que ela se desenvolva, não queime e cresça. Gente, as minhas plantas, tá? Sempre estou explicando da forma que eu cultivo aqui. As minhas plantas, quando elas chegaram aqui em casa, no caso esses de Minucaleison aqui, que aliás eles estão maravilhosos, olha que coisa linda. Os meus, quando chegaram aqui em casa, a adaptação ao sol é muito maior do que as outras plantas. Então eu acabei de explicar como que eu estou fazendo com as rebúrticas que acabaram de chegar e outras plantas. No caso das plantas variegatas, é a mesma coisa, só que o controle é maior. Então eu deixo mais dias pegando esse solzinho da manhã para depois colocar o sol pleno. Essas minhas aqui hoje, elas ficam ao sol pleno, tá? E quanto mais sol, mais variegata a planta fica, maior é a intensidade das cores da variegação da planta, tá? Então, quanto mais sol, mais colorida elas vão ficar. As minhas ficam expostas
ao sol pleno, tá? Elas pegam o sol do dia inteiro e, é claro, com uma boa adaptação. Então você tem que entender que a planta ela tem que ser adaptada ao seu clima para não queimar, tá? E não perder a planta, porque são plantas mais caras, mais sensíveis, não simples, mais sensíveis, então o cultivo tem que ser muito mais controlado. Ó, por exemplo, olha esse Gymnocalcium pilanes, que coisa mais linda. Então, ó, as plantas variegatas são plantas únicas, tá? Então, uma planta nunca vai ser parecida que a outra. E são plantas muito mais caras, muito mais raras. O cultivo delas é um pouquinho mais complicado, nem sempre. Só que elas são muito mais sensíveis, ó. Os meus aqui, esses aqui, por exemplo, ó, tá nesse arranjo junto com outras plantas, tá? E ele tem a mesma quantidade de sol, de rega, de, de adubação, de tudo. O controle é o mesmo. Só que quando essa planta aqui chegou aqui em casa, para eu colocar ela nesse arranjo junto com outras plantas que não são variegata, eu fiz um controle dela pegando o solzinho da manhã por muitos dias. Então você tem que colocar essa planta pegando o solzinho da manhã até ela se desenvolver por completamente, para você ter a certeza que ela não vai queimar, tá? Porque é uma planta muito bonita. E não é só porque ela é bonita, é uma planta mais difícil de conseguir, é mais cara, né? Essa aqui no caso eu ganhei da Fernanda, do Cactara Menezes, eu não comprei, foi um presente, mas eu sei que não é uma planta barata, tá? Então para você poder perder a sua planta é muito fácil. E elas são mais sensíveis também com sol, com rega. Então você tem que ter um controle um pouco maior para você não acabar perdendo a sua planta, que é um pouco mais difícil de conseguir. Então as plantas variegatas podem ficar no sol pleno? Pode, gente, pode, normal, como qualquer outra planta, tá? Um exemplo claro são as minhas, que ficam ao sol pleno, pegam o sol do dia inteiro e o sol ultimamente ele tá rachando e elas estão bem. Só que eu mantenho esse clima agora para elas de sol pleno, de sol excessivo, digamos assim, porque eu fiz uma boa adaptação. Então hoje elas são adaptadas ao sol, elas conseguem ficar no sol pleno e eu tenho certeza que elas não vão queimar. Então faça uma adaptação muito grande para depois você conseguir expor ela ao sol direto, sem ter o problema da sua planta queimar. E mais um exemplo e uma dica para vocês sobre plantas variegatas. A planta, quando ela é 100% variegata, ela não enraiza, tá? Não adianta você tirar um cacto desse, colocar para enraizar, que ele não vai enraizar. Como a planta não tem a pigmentação verde para poder fazer a fotossíntese, então a planta ela não enraiza. Então ela tem que ser enxertada em um cavalo, no caso um outro cacto, para a planta que é 100% variegata se desenvolver. No caso aqui, são plantas que têm a pigmentação verde. A planta variegata com a pigmentação verde. Essa planta está fazendo a fotossíntese por aqui. Por isso que ela enraiza, se desenvolve, dá brotos e cresce. Aqui um outro exemplo. Se eu tirar essa mudinha aqui, ó, que é 100% variegata, colocar para enraizar, ela não vai enraizar. Ela vai secar e vai morrer. Aqui do ladinho tem uma outra mudinha que ela tá crescendo variegata, mas tem a pigmentação verde. Ela vai enraizar? Vai. Entendeu? Então você não pode tirar uma planta que é 100% variegata e colocar para enraizar, que ela não enraiza, tá bom? Por conta da variegação dela, que não tem a pigmentação verde. Aí nesse caso ela não enraiza. Aqui um outro exemplo, olha o tamanho que tá esse cacto. Quando eu enxertei ele aqui, gente, era uma mudinha muito pequenininha mesmo. Hoje em dia olha o tamanho que tá, a coisa mais linda que tá isso aqui. Ele tá enorme, tá com uma coloração bem vibrante, tá lindo. Mas ele iria enraizar sozinho? Não vai. E os brotos dele, ó, todos estão nascendo 100% variegata, tá? Normalmente quando a planta é assim, a gente chama de áurea. Esse aqui é um Gymnocalcium, pode falar que é o Gymnocalcium Mihanovic áurea, porque ele é 100% variegata, tá? Então a planta assim, ela não enraiza, igual esses bebês dele aqui. Eu não vou tirar, porque tá virando uma colônia, eu quero que se mantenha assim.
Mas se eu for tirar algum para poder enraizar, não enraiza, tá bom? Então, para quem tem dúvidas sobre o enraizamento de planta 100% variegata, não acontece, tá? Somente em enxerto. E aqui o gímeno, que é variegata, mas tem a pigmentação verde, ele enraiza tanto que ele é em raiz própria, tá? Aqui tem alguns outros exemplos de plantas variegata, ó. Nesse cacto maravilhoso aqui, por exemplo. Esse aqui é 100% variegata, não vai enraizar. Esses são bem coloridos e enraizam conforme a mãe, a planta mãe, tá? Então, as plantas variegata tem que ter uma exposição solar, um controle melhor quando a planta chega na sua casa, e elas gostam de um sol pleno para manter a coloração sempre vibrante e bonita. E plantas 100% variegata, elas não enraizam, tá bom? Ó, deixaram também nos comentários, Naldo, como que eu faço para cultivar os lítops? Como que você cultiva? Como que você faz isso na sua casa? Então, eu vou explicar como que eu faço aqui para quem tenha dúvidas sobre esse tipo de planta. Os lítops, como eu falei sobre plantas de fácil e difícil cultivo, né, no comecinho do vídeo, os lítops são plantas que eu não indicaria para quem está começando, tá? Tanto que eu só fui adquirir os meus lítops tem pouco tempo, mais ou menos um ano ou menos, tá? Porque são plantas extremamente sensíveis à rega, a sol, à adubação, a tudo. Então, se você não tiver um controle muito grande sobre essa planta, você vai comprar e ela vai morrer, com certeza, porque elas são muito sensíveis. Eu já perdi vários, tá? E agora eu tô tendo um sucesso maior no cultivo deles. Os lítops, gente, gostam de um substrato muito mais drenável e muito mais seco, tá, do que as outras plantas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o meu substrato, mas os substratos dos lítops, eu faço a mistura de terra normal, preta adubada, carvão picado, pedrisco, casca de arroz carbonizada e perlita, tá? Só que a terra, em vez de eu colocar, por exemplo, a medida de 1 litro, eu coloco meio e os outros 1. Então seria, no caso, meio litro de terra, 1 litro de casca de arroz carbonizada, 1 litro de carvão picado e 1 litro de pedrisco. Misturo tudo, o substrato é esse que eu uso nos meus lítops, tá? Porque eles precisam de um substrato extremamente drenável e mais um pouco com mais pedriscos, tá? Para as raízes deles se desenvolverem com mais facilidade e não perder a planta, porque as raízes dos lítops é bem fininha e eles não suportam um substrato que seja muito compacto ou que demora muito tempo para secar. A rega dos meus lítops eu faço a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias eu venho aqui e rego bastante mesmo, olho por cima mesmo, normal, até a água escorrer no fundo do vaso. E escorreu no fundo do vaso, só daqui a 15 dias que eu vou regar novamente, tá? Os meus, eles pegam somente o sol da manhã, então eles pegam o sol desde a hora que o sol nasce até mais ou menos umas 10, 11 horas. Isso todos os dias, tá? Eles não suportam ficar ao sol pleno e não suportam substrato que não seja drenável. Não adianta você comprar lítops e plantar em qualquer substrato porque você vai perder, tá bom? A chance de perder, na verdade, é muito grande. Então, o cultivo deles, hoje em dia, eu acho assim, de moderado para difícil, mas já tô tendo um pouco mais de controle e um sucesso um pouco maior, tá? São plantas que também dá problema com cochonilha, se vocês não darem para eles uma condição do que eles precisam, de um substrato drenável e a quantidade de sol que eles precisam, eles vão dar problema de raiz com cochonilha, tá? Mas tirando isso, eles são tranquilos, o crescimento deles é bem lento e eles são bem floríferos na época de flores, aí enche de flor e fica bem bonito. Então, para quem tenha dúvida, deixa o substrato muito drenável e rega muito pouco. Quando eles começarem a enrugar, você rega, igual aqui, ó. Ele tá bem enrugadinho, ó. Mas eu não vou regar, porque agora tá nublado, então eu só vou regar na semana que vem. E quando os lítops eles estão assim, ó, na troca de folhas, ele tá trocando a folha, ó. Essas duas aqui vão secar e aqui vai sair mais um par de folhas.
As pessoas falam que não é preciso você fazer rega nesse período de troca de folhas. Eu faço porque eles ficam bem enrugadinhos, bem desidratados. Mas você não precisa fazer. Igual aqui, por exemplo. Ó, esses dois par de folhas mais velhos, esses dois aqui, ó, eles estão bem enrugadinhos, ó, vocês vão conseguir focar. E os dois do centro, que estão nascendo novos, ó, estão bem brilhosos. Então essas dois par de folhas antigas vão secar, igual essas duas aqui que estão secas aqui embaixo, ó. E veio essas duas. Então essas duas aqui, elas vão secar. No caso, esse par de folhas novas aqui do meio estão se hidratando e estão pegando nutriente dessas duas outras folhas, aí elas secam para nascer as folhas novas. Por isso que as pessoas falam que não precisa fazer rega dessa planta na troca de folha, tá? Porque a folha nova vai se nutrir da folha antiga, por isso que ela seca para poder nascer um novo par de folhas, tá bom? Ó, vou até aproveitar e mostrar para vocês o meu substrato para quem também tenha dúvidas. Já tem vídeo aqui no meu canal mostrando o meu substrato, mas vou mostrar aqui para vocês também, para ficar tudo explicadinho nesse vídeo. Ó, como eu acabei de falar sobre os lítops, a diferença daqui, se eu fosse fazer um substrato para os lítops, eu iria acrescentar mais uma medida dessa de pedriscos. Então, ó, tem carvão picado, tem a casca de arroz, tem a perlita e tem a terra preta adubada, que eu já compro tudo separado. Aí qual que é a medida que eu faço para poder fazer esse substrato aqui? Eu uso uma medida desse daqui, ó, desse potinho, mas vocês podem usar aqueles potes de sorvete de 1 litro, tá? Aí eu uso 1 para 1 para 1, então aqui seria, eu encheria no caso. Como eu já fiz todo o substrato, eu não consigo mostrar aqui passo a passo para vocês verem, mas ó, um exemplo, eu encho um desse aqui de terra, a mesma quantidade de carvão picado, a mesma quantidade de casca de arroz, a mesma quantidade de perlita. Então eu jogo tudo na bacia e misturo tudo para poder formar esse substrato aqui. Que você apertando, ó, forte e soltando, não vira torrão, tá excelente. Se você aperta o seu substrato assim forte e ele forma aquela bola, aquele torrão, ele não está drenável. Isso significa que as raízes não vão ter oxigenação. Então, elas, para apodrecer, ter problema, é muito mais fácil, entendeu? Aí, no caso aqui, se eu fosse fazer para lítops, o substrato, eu usaria as mesmas coisas, só que eu usaria metade de terra, a metade de terra, mais um cheio de carvão picado, um cheio de perlita, um cheio de casca de arroz e um cheio de pedrisco. Sabe, pedrinha para rio, aquelas pequenininhas mesmo. Aí misturaria tudo e faria o substrato paletops, que é o que eu uso, que dá certo. Então o meu substrato eu faço dessa forma. E eu acrescento também no meu substrato quando eu tenho a torta de mamona, que também é excelente, ou a farinha de osso, tá? Eu jogo no meio do substrato quando eu tenho também, para deixar o substrato um pouco mais rico. Então, essa é a forma que eu faço o meu substrato aqui em casa e eu uso para todas as plantas e dá muito certo, tá bom? Gente, agora vamos falar sobre a adubação. Por enquanto, aqui em casa eu só tenho esse adubito em pozinho, tá? Que é o osmocote, só que em pó, para cactos e suculentas, ó. Eu não gosto de usar esse daqui para poder fazer direto no vaso. Normalmente eu uso esse aqui no substrato, tá? Direto. Então faça aquela medida que vocês acabaram de ver e eu uso mais ou menos uma xícara de café pequena, cheia, em todo o substrato e mexo bastante, tá? A adubação, gente, é importante vocês entenderem do que? Quanto menos, melhor, tá? Você não pode encher sua planta de adubo, porque é mais fácil você matar a planta por excesso de adubação ou por falta. Então sempre erre para menos e não para mais. Adubo demais também é prejudicial à planta, tá? Em vez de você estar ajudando, você vai estar matando ela. Então, quando eu compro assim, no caso, eu só tenho isso agora para mostrar para vocês, como que eu faço para poder aplicar na planta. É muito simples, você faz um buraquinho assim, ó, na bordinha do vaso, tá? Na borda do vaso. Pega uma quantidade do adubo, coloca na bordinha do vaso e tampa. Pronto. Em seguida é bom você fazer a rega, tá? Daqui já pro adubo
entrar na planta, se desenvolver e a planta já absorver aquela adubação. Eu gosto de usar aqui nas minhas plantas, e é o que eu mais uso, o adubo de liberação lenta, que é o osmocote. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui na tela uma foto do osmocote, aquelas bolinhas que eu jogo no cantinho do vaso e deixo. Como eu não tenho agora, eu não vou mostrar para vocês aplicando, mas eu deixo uma foto de como que eles são para vocês entenderem. O osmocote, que é aquelas bolinhas, eu esparramo assim no vaso e ele vai liberando aquele adubo por meses. Então eu aconselho vocês usarem e eu indico vocês usarem o osmocote, tá? Outro adubo que também é muito bom para as plantas, eu também uso de vez em quando eu encontro, é a farinha de osso. Mas a farinha de osso eu gosto de usar espalhado no substrato, tá? Igual eu expliquei agora há pouco. Então, da mesma proporção que eu faço lá o substrato, eu coloco junto a farinha de osso no substrato e planto a planta, que é excelente. Então, as minhas adubações eu faço dessa forma. E eu faço a adubação a cada 3 meses, tá? Ou quando eu tenho. Se daqui a 3 meses eu não tiver, e quando eu conseguir comprar, eu faço novamente. Mas é mais nesse prazo de 3, 4 meses eu faço adubação na coleção inteirinha. Então todos os cactos são adubados, todos. Porque é importante você fazer uma boa adubação, porque a planta ela vai ficar forte. Planta saudável, gente, não, a chance de ter pragas é muito menor. Então por isso que é importante você fazer uma boa adubação, assim como uma boa rega, uma boa quantidade de sol, que é o que a planta precisa para poder se desenvolver e assim você não ter problema com pragas, tá? É claro que acontece, na coleção de todo mundo tem, na minha não é diferente, mas é muito mais difícil de aparecer pragas se a planta estiver saudável, forte, com bastante nutrientes. Então por isso que eu faço adubações frequentes, tá? E eu sempre também faço o controle com fungicida para não ter problema de ferrugem, que eu vou falar agora também para vocês. Mas a adubação aqui em casa eu faço frequentemente, justamente para plantas crescerem saudáveis, dar bastante flores, saírem bastante brotações. E eu tenho certeza que é muito mais difícil das plantas ficarem propícias a algum tipo de praga. Se a planta ela tá saudável, tá nutrida, tá forte, é muito mais difícil de uma planta dar algum problema. Na maioria das vezes as plantas elas dão cochonilha porque a planta está fraca, sem nutriente, então as cochonilhas amam a planta que está sensível, ela vai encher de cochonilha e consequentemente você vai acabar perdendo a sua planta. Então a adubação é importante? É excelente, tá? Façam conforme vocês conseguirem fazer, tá? Eu tento fazer a cada 3, 4 meses. Quando não dá, espera um pouco mais, compro depois, não tem problema. Gente, vamos falar sobre ferrugem nos cactos agora, que eu recebi muitas mensagens sobre esse assunto, sobre esse tema. Muita gente tem dúvidas sobre ferrugem, o que usar, o que aplicar, como que eu faço. Bom, aqui na minha coleção eu uso o Cercobin, tá? Eu já usei água oxigenada, calda bordaleza, algumas outras coisas. O que funciona pra mim e o que dá certo é o Cercobin. Vou dar até um exemplo aqui pra vocês de um cacto que tá com ferrugem. Ó, essa lobívia aqui, ó, ela tá com ferrugem. Vou tentar virar aqui pra vocês verem. Ó, bem aqui, ó. Aqui embaixo dá pra ver, ó. Isso aqui, gente, é ferrugem, tá? Do nada apareceu. Aí eu tô fazendo o controle dela aqui para poder matar a ferrugem ou controlar. Como que eu faço aqui, ó? Eu tenho esse regador. Aqui dentro tá o produto, tá? O Cercobin eu uso uma colherzinha de sopa, aquelas pequenininha, uma colher para 1 litro de água, tá? Aí dilui bem e você faz a aplicação. Ó, no caso aqui, eu aplico, ó, em toda a planta, tá? Encharco mesmo, ó. Em toda a planta. Essa aplicação não pode ser feita no sol, gente. Não pode, que senão você vai queimar toda a sua planta. Então você faz esse processo aqui, ó. Eu faço por dias, tá? Então, caso eu vou fazer hoje, amanhã não, depois da manhã de novo, aí no outro dia de novo, e assim por diante.
Aí, como eu tava falando, você faz aquele processo na planta por dias até você entender e ver que a planta tá crescendo e a ferrugem não tá aumentando. E eu uso também o Cercobil, gente, como prevenção na coleção. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Esses aqui chegaram agora, então eu uso o Cercobil como prevenção. Então eu vou passar aqui em todos eles e pronto, vou deixar assim, tá? Como aqui eles não vão pegar o sol hoje, tá aqui na varandinha, eles vão pegar o sol de amanhã. Então até amanhã esse produto já vai ter secado, então não vai ter problema da planta acabar queimando. Você não pode fazer a aplicação do produto no sol pleno, porque vai queimar a planta. E eu uso o Cercobil como prevenção para não dar pragas. Então passo na coleção inteira para justamente eu não ter o problema com ferrugem em outras plantas. Essa planta aqui, gente, por exemplo, eu quase perdi ela por ferrugem. Mas eu fiz a aplicação de dias e dias e dias e dias. E agora ela tá crescendo saudável, mas eu quase perdi ela por ferrugem, tá? Eu fiz o mesmo processo que eu expliquei ali na outra Lobívia. Aí aqui na coleção, dá até pra ver aqui, ó. Ó, tá cheio de pintinhas brancas, é que eu fiz a aplicação do fungicida. Justamente para poder fazer o controle na coleção inteira, ó. Tá tudo branquinho ali também, ó, por conta do fungicida. Então eu faço essa aplicação sistêmica aqui na coleção a cada 4, 5 meses, aplico na coleção inteirinha, justamente para poder fazer um controle e não ter o problema com ferrugem. E quando aparece, aí eu retiro a planta do meio da coleção, coloco ela reservada, faço a aplicação frequente até eu perceber que a ferrugem foi embora. No caso aqui dessa Lobívia, ó, tá crescendo saudável, não tem mais a ferrugem. Aqui atrás mesmo, ó, a ferrugem que fez, ó, praticamente ela comia a planta, ó. Então agora ela tá bem. Eu quase perdi essa planta por conta de ferrugem, tá? Então algumas pessoas usam água oxigenada, outra usam outros produtos. Eu uso o Cercobil, tá? É o mesmo produto que eu sempre usei e é o que sei que dá certo. E como aqui em casa eu tenho muitos bichos, muitos animais, né? A aplicação do Cercobil, eu sempre faço com eles presos e sempre no final do dia para não pegar sol, para não queimar. E como é um produto forte, quando você for fazer a aplicação, gente, usa máscara, usa luva, depois você descarta a máscara, descarta a luva, tá? Porque é veneno, né? Então são produtos que são tóxicos. São excelentes para você poder fazer o controle, mas também você tem que ter cuidado com a sua saúde, assim com os seus animais e assim por diante. Mas é um produto que funciona, tá? Olha, ele tá todo pintadinho de branco porque foi passado fungicida. Tem alguns outros produtos no mercado também que são excelentes, tá? Igual os fungicidas da Forte, tá? Tô fazendo propaganda, mas eu sei que é bom. Que ele já vem pronto, é só você aplicar. Que você também pode usar para controle de ferrugem e controle de outras pragas também, como o olho negro, como ácaros e outros tipos de problema, tá? Então o Cercobil ele resolve ferrugem, resolve ácaro, controla para você não ter nenhum tipo dessas pragas. Então é excelente caso você queira usar na sua coleção também, tá? Aqui em casa, por controle de ferrugem, eu uso e dá certo. Gente, agora para cochonilha, eu uso esse produto aqui, ó. Chama Keldrin. Ó, ele combate esses ó, baratas, aranhas, cupins, formigas, escorpiões, lagartas, pulgões, traças, pulgas e carrapatos. Esse produto aqui, ele tem 30 ml e eu utilizo esse vidrinho todinho dele para 1 litro de água, tá? Você dilui ele em água e aplica na cochonilha, diretamente na planta que está contaminada com cochonilha. Ela elimina, tá? Pode ter certeza que vai matar tudo, não vai aparecer mais. Então o produto que eu uso para cochonilha é esse. E tem aquele outro também que é excelente, que é o Barrage. Barrage também é muito bom para cochonilha, tá? Então, se você quiser também fazer o controle de praga no caso de cochonilha, esses dois produtos que eu citei são excelentes. Esse daqui, a eficácia é 100%, tá? Eu utilizo já há bastante tempo. Normalmente ele é bem baratinho no mercado.
e eu sei que resolve. Então aqui em casa, quando aparece, é bem difícil, mas acontece, quando aparece cochonilha, eu uso esse produto ou o Barragem e ambos resolvem, tá? Já me passaram alguns produtos caseiros para poder usar, mas eu não tive sucesso. Aqui em casa não deu certo. Como usar vinagre com detergente, aplicar, que não resolveu. Só fez lambança na coleção e grudou tudo, virou um trem. Não resolve. No caso desses dois produtos, para cochonilha, são excelentes, resolve, você não vai ter problema. Se você tiver problema com cochonilha de raiz, faz a mesma quantidade, um vidrinho desde 30 ml para 1 litro de água, não rende muito, mas é eficaz. Dilui essa mesma quantidade para 1 litro de água e rega a planta que está com problema de cochonilha de raiz, que você vai ter certeza que vai eliminar toda a cochonilha. Então, esse produto é excelente para quem também está com problema de cochonilha de raiz, tá? Então, gente, acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu espero que eu tenha também esclarecido algumas dúvidas de vocês sobre algum desses temas que vocês deixaram para mim nos comentários, tá? Eu não citei o nome de ninguém porque várias pessoas colocaram a mesma dúvida. Então, para poder citar uma pessoa e não citar outra, não coloquei o nome de ninguém. Mas eu tentei trazer aqui nesse vídeo para mostrar as dúvidas em geral, que várias pessoas perguntaram sobre rega, várias sobre ferrugem, várias sobre cochonilha e assim por diante. Então, para não citar uma pessoa e não citar outra, não falei o nome de ninguém, mas já respondendo em geral sobre as dúvidas que vocês deixaram para mim. Ficaram algumas outras dúvidas, por exemplo, sobre a Eusônia, que eu lembro que ela me mandou uma pergunta falando sobre plantas que vieram de outro país que eu tenho na coleção. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre plantas africanas e esse tema vai aparecer nesse mesmo vídeo, então por isso que eu não citei nesse. Esse vídeo eu quis trazer para vocês mais as dúvidas sobre cultivo, sobre rega, sobre adubação, sobre exposição solar, para quem tem a dúvida, para quem está começando a coleção, tá? E eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês as dúvidas que vocês deixaram e eu trouxe aqui nesse vídeo como assunto. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha sido esclarecedor. Como eu falei, entenda como que é o consumo na sua cidade, o cultivo, né, não consumo, o cultivo na sua cidade, o que as plantas precisam, como que é o clima, como que as plantas se desenvolvem, para você poder ter um cultivo tranquilo, tá? De região para região, esse tipo de coisa muda. Algumas regiões é mais frias, outras é mais quente, outras chovem mais, outras chovem menos. Então você tem que entender como que é o clima da sua cidade para você poder cultivar as suas plantas da forma que elas precisam. Aqui na minha coleção, o cultivo é feito da forma que eu expliquei aqui. A rega quando é necessário, substrato bem drenável, controle de pragas para ferrugem, para ácaros eu faço como cercobim, como eu expliquei, o substrato bem drenável com os insumos que eu também mostrei para vocês. Quando aparece cochonilha, como que eu trato elas em casa, como que dá certo, como que eu faço as regas, como que eu deixo as plantas expostas ao sol. Então é o tipo de coisa que eu faço aqui que dá certo, que eu acho que vocês fazendo aí também dá certo. Tá? É claro que se você está cultivando as plantas de vocês, está tudo ok, não está dando problema, continue do jeito que está, tá? Não muda só porque eu estou falando para você poder fazer do jeito que eu estou fazendo. Se você está fazendo do seu jeito, não está dando certo, tentar fazer da forma que eu faço, pode ser que você tenha um sucesso maior, mas se você está fazendo de uma outra forma e dá certo, continua. Faça na casa de vocês o que dá certo para vocês. Eu trouxe aqui para vocês algumas dúvidas do que eu faço aqui, o que dá certo para mim e o que eu acho que vocês podem fazer aí também que possa dar certo para vocês também, tá? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenha sido esclarecedor para quem tem algumas dúvidas. Caso tenha outras dúvidas, pode deixar que eu tô sempre aqui para poder esclarecer para vocês, tá? Da melhor forma possível. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem estiver assistindo pela TV, se quiser tirar uma foto do vídeo me assistindo, ir lá no Instagram e postar para poder me marcar para eu ver, façam isso que eu gosto, tá? É muito legal quando vocês tiram foto assistindo os meus vídeos, me marcam lá no Instagram, tá? Para eu poder compartilhar na minha rede social. Então quem quiser
tirar uma foto assistindo, posta lá e me marcar, eu fico feliz, tá? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de sempre, pra quem ficou até aqui, pra quem gosta dos meus vídeos e do meu trabalho, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Deus abençoe, até o próximo vídeo e aguarde que tem muita coisa linda chegando pra poder mostrar pra vocês. E muito obrigado pelos comentários do vídeo anterior. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.